graus e 2 décimos é a temperatura. Nós vamos falar agora de um assunto que talvez não seja tão simples, né? E por isso é importante ter as pessoas aí que podem esclarecer, podem dar mais informações sobre contribuição de melhoria. E aí nós estamos falando de obras que foram feitas há bastante tempo, há mais de uma década, e que as contas acabaram chegando para os munícipes, para os moradores, por conta dessas obras que foram feitas, né? Pavimentação de ruas, inclusive assunto que tem sido frequentemente debatido na Câmara de Vereadores de Lajeado. Inclusive, a possibilidade de parcelas inicialmente seria de 36. As contas começaram a chegar na casa dos contribuintes no final do ano de 2022 e os próprios parlamentares pediram um prazo mais estendido, para 60 meses e não 36 parcelas. O prefeito falou conosco aqui, disse que sim, essa é uma possibilidade, é uma condição, não sei se já tem uma definição sobre isso, é o que a gente vai saber na sequência. Um dos vereadores, e aí os outros acabaram endossando, o vereador Isidoro Fornari Neto, que é engenheiro da prefeitura também do PP, ele citou a situação de retirar os juros e multas por conta das contas serem chegadas no final do ano passado, teria mudado de ano, já teria isso também. Então, algumas propostas que os vereadores estão pedindo, mas a comunidade, alguns dizem que foram pegos de surpresa, outros estão dizendo que o valor não está de acordo, e por isso a gente trouxe aqui os dois lados. O lado do município, através do procurador do município de Lajeado, Henrique Reale, e também o advogado Juliano Docena, que já está encaminhando mais de 120 ações defendendo os moradores que estão contestando essa forma de contribuição de melhoria, essa forma de pagamento que eles terão que fazer. Vamos começar com um bom dia para ambos, e eu quero saber se eu expliquei bem ou se tem alguma coisa um pouco diferente, né? Porque é um tema um pouco complexo, mas o nosso papel aqui na rádio é justamente tentar elucidar e dizer as novidades que vêm pela frente aí. Henrique, Juliano, obrigado por terem atendido o nosso convite, né? E estar aqui os dois lados ao mesmo tempo na programação do Troca de Ideias. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, doutor Henrique, né? E os demais colaboradores aqui do Grupo Independente. Com certeza, Ricardo, né? A explicação foi muito clara, né? Em relação a essa questão da contribuição de melhoria. E ela vem gerando uma grande polêmica entre os contribuintes, enfim, na sociedade, em relação à cobrança desses valores, até mesmo porque decorrem de obras que foram realizadas lá em 2015, 2016, e esses contribuintes, os relatos que eu tenho escutado no escritório, enfim, quando nos procuram, é de que eles foram surpreendidos com a cobrança desse tributo, né? E que na época, quando essas vias foram pavimentadas, foram executadas essas obras públicas, teria sido divulgado que não haveria uma contrapartida dos contribuintes, né, dos municípios. Essas obras seriam subsidiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, pelo PAC, né, do governo federal. E então isso gerou uma certa contestação por parte dos municípios, e muitos estão procurando o Poder Judiciário, né, questionando a legalidade, né, da instituição desse tributo. Henrique, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Uma satisfação estar mais uma vez aqui debatendo um tema com um colega, um tema complexo, um tema difícil juridicamente, e realmente é uma contribuição de melhoria como um tributo que ela tem previsão na Constituição e nas legislações que possibilitam o município de cobrar esse tributo. E juridicamente ele tem trazido diversos debates dentro do judiciário que muitas vezes dificultam, inclusive, o gestor público no momento de fazer essa cobrança desse tributo, contribuição de melhoria. Já variou muito os entendimentos jurisprudenciais que giram em torno dessa matéria, e eu acho que o debate hoje é muito esclarecedor para, muitas vezes, trazer ao público e ao contribuinte a versão do município
e o agir do município diante dessas situações, porque como bem mencionou o colega, as obras tiveram início numa gestão lá no passado e tiveram a sua conclusão em momento bem posterior. Foi tudo no governo do Luiz Fernando Schmidt ou teve alguma coisa já no governo Calmon? Eu acredito que foi tudo lá, né? Tem esses números de quantas pessoas ou qual o valor, o montante que seria, né, de todo a gente, do todo? Diante da proximidade do momento em que este tributo teria um prazo final para ser cobrado, porque existem institutos jurídicos que protegem, que dão um prazo para o poder público poder cobrar o tributo, senão ele não tem mais esse direito de cobrar. Institutos como a decadência e a prescrição. E no momento que foi instituído esse tributo, a Procuradoria, em conjunto com o prefeito, fizemos toda uma análise para entender como é que estaria sendo feito, quais eram os documentos que embasariam esta tributação. E a gente chegou em números assim que as pessoas não têm noção, né? Essa tributação gira em torno de 20 milhões. Foram obras que ocorreram neste período de 2015 a 2017. Obras complexas, obras grandes em Lajeado. Pavimentações asfálticas, basicamente, com toda a estruturação da rua, canalização, todos esses elementos que por isso, sim, se torna uma obra muito complexa. E o grande motivador disso é que a gente chegou à conclusão que haviam elementos que davam suporte a essa cobrança, ou seja, dentro dos requisitos legais para que se possa cobrar essa tributação, o município avaliou e chegou à conclusão que sim, que estaria dentro dos limites dessa legalidade, dentro das normas que regem como o município deve cobrar esse tributo. Antes de discutir mais o fato em si, só para trazer números, 20 milhões de reais. Tem número de moradores também, eu sei que ruas, se eu não estou enganado, cerca de 40 ruas, eu não sei se quantos bairros também no município, né, para a gente... Sendo mais preciso, são 16 ruas. 16 ruas. Essa tributação que iniciou no final de dezembro de 2022, né? São 16 ruas. Em quais bairros tem essa informação? De eu não tenho os bairros em si, mas eu tenho aqui um relatório, um levantamento das ruas. Foram 2 contratos. Um contrato contemplando 2 ruas e outro contrato contemplando as 14 ruas. E é importante também... contribuintes atingidos com isso deve ser mais de 900 lançamentos. Porque quase 1.000 pessoas receberam essas cartinhas, então, Sim. com as cobranças no final do ano passado. E é importante frisar que essas 900 pessoas, elas estão atreladas a esse último edital que foi publicado agora em 2022, né, na metade do ano, me parece, em junho, né, de 2022. Porque... Claro, isso a gente pode esmiuçar, a questão dos requisitos legais, que é o ponto de discussão, né, que a gente está levando para o Poder Judiciário. Né? Então, essas 900 pessoas são desse último edital. Esse número pode ser maior porque tem outros editais que podem ser publicados e existem editais prédios ainda. Né? E Juliano e Henrique, isso não é uma coisa especificamente dessas obras, né, desse governo, enfim, isso acontece com uma certa frequência, correto? Sim. Toda essa tributação de contribuição de melhoria, ela é polêmica sob os aspectos jurídicos, porque a legislação traz requisitos formais que o município deve observar para poder cobrar esse tributo. E por que o município cobra se seriam verbas federais, né? Foi falado do PAC. Esses recursos que vêm do PAC, na época, eles não têm desvinculação com a possibilidade de cobrança. A lei não traz essa desvinculação. O fato de ter vindo recurso externo impossibilita o município de cobrar esse tributo. Inclusive porque muitos desses recursos o município também tem contrapartida. Para que esses recursos sejam repassados para o município tem que obrigatoriamente apresentar contrapartida, seja no âmbito de projeto, seja nos âmbitos técnicos, quando tu vai fazer uma obra desses portes, né?
Mas e as pessoas, elas foram informadas de que elas teriam que pagar ou não? Porque conforme relatos, algumas disseram que não foram informadas. Elas foram ou não foram, será? Existe, né, uma impugnação por parte dos contribuintes de que foram pegos de surpresa, né? Porque a informação que eles tinham é que não teria uma contrapartida, né? É bom frisar que, a reboque da pergunta do Ricardo, a contribuição de melhoria é um tributo que ele, como bem falaste meu colega aqui, o Henrique, ele tem previsão constitucional, ele pode ser cobrado, né? Em nenhum momento, né, há um argumento de que seria inconstitucional o tributo em si, né? O que está motivando as ações, então? É na questão desses requisitos formais, né? Na observação por parte do poder público, porque a contribuição de melhoria, ela acaba sendo um dos tributos mais complexos para o município lançar, né? Fazer o lançamento tributário, né? Primeiro porque o fato gerador que gera esse tributo é a valorização imobiliária. E nós só temos um problema, né? O município ele tem que trazer esse elemento de valorização para o contribuinte. E isso gera muita contestação, né? O quanto que a obra pública gerou de valorização imobiliária para aquele contribuinte, né? E segundo, porque a legislação traz um procedimento complexo, e é aí que as nossas alegações estão atreladas. E esse procedimento está previsto no Código Tributário Nacional, nos artigos 81 e 82, e existe um decreto-lei, o Decreto-Lei 195 de 1967, né, ele é contemporâneo ao Código Tributário Nacional, onde há a regulamentação desse procedimento, né? Então, basicamente, o que deve haver a edição de uma lei prévia e específica pelo poder público, né, sobre aquela obra. O poder público tem que trazer, não basta trazer uma lei genérica sobre a contribuição de melhoria, né? Até a gente tem aqui no município uma lei regulamentando a contribuição de melhoria, mas ele deve fazer uma lei específica para aquela rua, né, para aqueles contribuintes que vão ser atingidos, né? Também deve haver a publicação de um edital prévio, né, na imprensa oficial, né, no Diário Oficial do município, trazendo alguns elementos para que os contribuintes possam impugnar essa instituição desse tributo. E o importante, né, que fique claro que esse edital e a lei, eles devem ser editados antes da realização da obra pública. Lá atrás, então. Lá atrás. 2014, 2015. Antes de fazer, inclusive, o processo licitatório, né? A gente tem esse entendimento no tribunal, né? Claro que a gente sabe que os entendimentos eles mudam, né, e tudo mais, mas hoje a gente tem um entendimento bem consolidado no sentido de que tem que haver a edição prévia da lei e a publicação prévia do edital para que o contribuinte possa exercer o seu direito ao contraditório, possa ir lá no município impugnar, dizer, olha, eu não concordo com a realização dessa obra, com a valorização imobiliária que está se dando, né? O meu imóvel, em decorrente dessa obra, não vai valorizar tantos R$1.000, né? Essa possibilidade, né, ele tem que ter de exercer o seu contraditório. E também, né, após a conclusão da obra, tem que ser publicado mais um edital, esse sim consolidando, então, a cobrança, né? Existem prazos mínimos de impugnação, né, nesses editais de 30 dias, né? E aí se faz a notificação do lançamento tributário dos contribuintes, que foram as notificações que eles receberam agora, né, no final de 2022. Já teriam que estar pagando? Agora, até tu tinhas mencionado a respeito da Câmara, que encaminhou um requerimento, e esse projeto ele está em fase de conclusão para ser encaminhado para o Poder Legislativo. Ele amplia prazo, reduz juros. Reduz, não extingue. Não, em princípio, acho que não, no sentido de extinguir, não. O prazo era 36, vai para 60? O prazo acho que vai para 90 dias. Nós não temos, não 90 está dias ou finalizado. 90 meses? O prazo para 60 meses para o parcelamento. Isso, é esse. Mas vai ter um prazo de 90 dias para poder pra utilizar. Começar a valer. Por enquanto eles não têm que pagar ainda. Por enquanto ainda estão aguardando essa lei que vai trazer essas... que vai para 60 meses então. Sim. Já alivia porque daí a parcela diminui. Diminui. E a questão de juros e multas, qual é a diferença? Quanto que diminui? Até onde eu participei, a redução dos juros os juros atualmente é cobrado em 1% ao mês, no caso de parcelamento ou não pagamento, que essa dívida vai sendo remunerada.
reduz para 0,5% ao mês. Reduz pela metade. É, E reduz multa? pela metade. A multa, eu acho que não tem previsão. Mantém. Mantém a multa. No caso de não pagamento no prazo que for dado para o pagamento. Dessas Ou pessoas que receberam essas notificações, né, elas têm procurado, uma grande, são mais de 900, pelo menos desse edital, né? Elas têm procurado a prefeitura muito. A gente para teve... uma explicação. Tiveram ingressos de contestações administrativas, impugnações, muitas impugnações. E, inclusive, a partir deste funcionamento que realmente se buscou a análise aprofundada dessas obras, desses contratos. E entrando nessa questão da observância dos requisitos, é aí que reside realmente o debate jurídico que é travado em cima disso, em razão da exigência da lei prévia e do edital prévio à realização da obra, ou esse edital ele deve ser exigido antes da conclusão da obra. Esse é um dos aspectos essenciais do debate jurídico e no momento realmente há uma certa consolidação da jurisprudência no sentido de exigir este edital e a lei prévia ao início da obra, porque aí que vem a questão mais complexa do debate, porque se o fato gerador da possibilidade do município cobrar esse tributo, ele se dá a partir da valorização imobiliária que a obra causou no imóvel que está circundante ou próximo à obra, o município, essa valorização ela só vai ocorrer no final da obra. No início da obra, a gente não tem como aferir a valorização. Quando essa obra estiver no seu início ou, eventualmente, numa paralisação, ela vai desvalorizar, inclusive. Então, a apuração desse tributo ela deve se dar a partir da aferição da valorização imobiliária, que é a discussão. Então, essa mas é a quando grande de fato discussão. foi publicado o edital? O que a gente analisou, até Porque um entende que o edital tinha que ser publicado antes, o outro está defendendo que daqui a pouco teria que ser no final da obra para ver a valorização. Mas, no fato, quando ele foi publicado? Eles foram publicados em 2015, os editais iniciais, que aí eles demonstram qual é o tamanho da obra, qual é o custo da obra, o que vai ser feito, os projetos da obra. E que os moradores teriam que pagar também? Estava Não, especificado? aí não, porque lá naquele momento não teria legalidade, não teria a possibilidade do município já aferir a valorização. Então, publiciza-se um edital dizendo, olha, vamos fazer essas obras nessas ruas, essas são as empresas, esse é o quantitativo. Em seguida, a obra inicia. Mas nesse primeiro momento, também, segundo o entendimento da jurisprudência, deve haver a lei específica, individualizada de cada rua. Isso também, sob a nossa avaliação, ocorreu. A pergunta do ouvinte aqui, que ele não quer se identificar no ar, mas se identifica para a gente, é interessante, é pertinente. Sobre o valor cobrado da pavimentação, o direito de cobrar não teria que todos os moradores dessas ruas ter assinado? Ele diz ainda, pelo que eu vi, ninguém assinou. Essa questão aí também foi levantada, né? Uma dúvida bastante pertinente, mas não. Porque como é um tributo, ele tem um elemento de compulsoriedade, ele é compulsório, é obrigatório, né? Por isso que tem que ter todo esse procedimento que o doutor Henrique colocou, né? Muito bem colocou, né? Então não há essa necessidade de uma autorização dos municípios que são atingidos pela obra, né? Diferente, às vezes, da pavimentação comunitária, né? Mas, claro, até porque a gente fez essa análise, né? Nós entendemos o contrário, que esses requisitos não foram observados, até te respondendo, né, Ricardo? E até eu acho que o contribuinte que questionou responde uma parte da pergunta dele, porque analisando todo esse procedimento, a gente notou casos, tá, em que a obra já havia iniciado antes da edição da lei e da publicação de edital. Tem algumas ruas em que isso ocorreu, né, o que torna, a meu ver, né,
nula a cobrança, né, ilícita essa cobrança da contribuição de melhoria por violação aos artigos 81 e 82 do Código Tributário Nacional, e outras em que só foi publicado o edital após a conclusão das obras. Né? Tem casos em que esse edital, só foi publicado esse edital agora, em 2022. Tem obras que nem teria a lei, a gente encontrou casos em que não tinha um suporte legislativo e tampouco um edital prévio. Né? Entendi. Os valores, eles partem de quanto? Eu sei que é variado, mas... Pela minha análise do edital... Eu digo por pessoa, né? Por contribuinte, assim, temos... para a gente ter uma ideia do que representa na vida da pessoa. Nós temos ali lançamentos tributários, o doutor Henrique pode me corrigir se eu estiver errado, que partem de cerca de R$1.000 até R$500 mil. Tem morador que vai ter que pagar meio milhão, 500 mil reais? 500 mil reais. Pela pavimentação da rua? Isso. Positivo. Mas tá certo esse valor? Aí que tá. Aí é um questionamento, porque, como eu coloquei antes, a base de cálculo, o fato gerador, é a valorização imobiliária. E aí o questionamento, o quanto gerou de valorização imobiliária uma exação tributária de R$500 mil? Né? Aí nós vamos chegar a números absurdos, a 100 milhões, a 150 milhões, propriedades que valem valores absurdos. E, então, a gente tem um caso, por exemplo, de um morador no bairro Jardim do Cedro, que tem uma área extensa, né? Em que foi lançado tributo no valor de R$500 mil. Juliano Docena e Henrique Reale, próximos passos daqui para frente. Quando é que vai ser publicizado, então, que o prazo foi estendido, a questão dos juros, da multa e outros passos, prazo de pagamento também? Essa questão dessa legislação não está definida ainda, ela está em fase de ajuste final para ser encaminhado à Câmara, e precisar um prazo, eu não teria como colocar um prazo fixo, assim, quando vai ser votada, porque quando for ela tem um trâmite interno também no por legislativo. Enquanto eles não pagando, eles não estão pagando multa ainda. Não, por enquanto. Tá na justiça, tá. Isso é importante. Banho-maria. É importante a gente frisar, Ricardo. Nós estamos encaminhando essas ações judiciais e estamos postulando liminares para suspender a exigibilidade do crédito tributário, para que o contribuinte não tenha nenhuma consequência, como inscrição endividativa, protesto do seu nome pelo não pagamento. Porque essa dívida ela foi lançada endividativa, ela não foi suspensa, não há um ato do prefeito, um ato normativo da Câmara, na verdade, que suspendeu a cobrança. Né? Então, aqueles contribuintes que entendem que que a cobrança é ilegal, que tem esse entendimento, a minha orientação é que procurem o Poder Judiciário e façam o pedido dessa liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, porque aí terão a segurança de que não sofrerão nenhuma consequência negativa pelo não pagamento desse tributo. Né? E essas liminares, o Ricardo mencionou, eu já ajuizei cerca de 120 ações, e em todas as ações a gente teve o deferimento das liminares. Né? Então, isso é um sinal positivo, claro que uma liminar é uma decisão que ela é provisória, né? Mas é um sinal positivo de que estamos no caminho certo. Né? Nos indica que a tendência é que seja julgado procedente, né, esses pedidos, mas claro que isso vai gerar recurso por parte do município. É bom frisar que isso tudo, né, eu acho que o Henrique até pode esclarecer. Nós falamos ali na antessala, o nosso gestor público ele não tem muita alternativa, né, Henrique? Ele teve que lançar esse tributo, porque se ele não lançasse esse tributo, mesmo daqui a pouco tendo alguma ilegalidade, ele poderia sofrer aí com renúncia de receita, né? Exatamente. O prefeito tem que ter esse cuidado como gestor público, porque o lançamento desse tributo ele é obrigatório. Se tu fez uma obra pública que gerou melhoria imobiliária para aquela região, tu não cobrar, tu pode tomar um apontamento do Tribunal de Contas e responder com patrimônio pessoal este erro de não ter lançado. Ou seja, não tem a opção legal de não cobrar. As pessoas, e eu digo, né, por parte do contribuinte, nós tivemos algumas reuniões e o pessoal trazia o elemento político para a discussão, né? Porque o prefeito atual está querendo nos prejudicar. E eu dizia, pessoal, não traga o elemento político, até porque, e a gente tem que ter essa fidelidade à verdade dos fatos, essas obras se iniciaram lá no governo anterior e muitos dos questionamentos a respeito da ilegalidade são daquela época.
né? Certo. Então, eu me atrevo a falar que isso é uma herança maldita para o atual administrador público, porque vai gerar um prejuízo. Com certeza. É, O procedimento teve início lá, a obra teve início lá e conclusão. E aí eu acho um aspecto importante de comentar ainda com relação aos valores. Neste edital, que foi publicado em dezembro do ano passado, ele contém uma análise técnica para fazer esse levantamento dessa valorização. Existe um engenheiro da prefeitura que fez toda essa análise com base em normas técnicas, fórmulas complexas e apurou esses valores individualizados devidos por cada contribuinte. Tá, a gente teria que ter até mais tempo, mas acho que deu para esclarecer um pouco. A gente falou, é um assunto complexo, né? Tem uma ouvinte aqui que não quer se identificar no ar, mas ela disse que tem casos em conventos. Depois de quase 8 anos veio a cobrança da rua José França em Conventos. Isso está certo? Que só saiu o edital no final de 2022. É o que nós estamos falando, né? E tem um outro aqui, o Carlos da Campestre, que pergunta, e aí se vocês puderem ser bem sucintos na resposta, porque a gente já estourou o tempo aqui, como é que fica, porque teve pavimentação lá no Campestre e a pessoa que era proprietária do terreno faleceu? Aí acaba se passando a responsabilidade para a sucessão, né? Os herdeiros. Os herdeiros, no caso, né? Tá certo. Juliano Docena, advogado, e Henrique Reale, procurador do município de Lajeado, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. A gente que agradece. A gente que agradece, o Henrique, né? A gente agradece. Uma satisfação debater com o colega e é um tema que necessitaria de talvez mais encontros para a gente conseguir aprofundar e esclarecer para o ouvinte essa matéria tão rica aí. Foi uma satisfação. Satisfação. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o procurador do município de Lajeado, Henrique Reale, o advogado